e obrigado pela participação de vocês. Vamos para a primeira pergunta. A gente tem aqui bastante mensagem ainda para colocar, fiquem tranquilos, a sua mensagem já já vai aparecer. Eu vou colocar a pergunta aqui no ar, você vai estar vendo aí, acompanhando, e eu vou fazer aqui para o Paulo a pergunta também. Paulo, teremos livre-arbítrio no céu? Não foi o livre-arbítrio que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus? Isso não poderia se repetir quando estivermos no céu? Como é que a Bíblia fala sobre isso, Paulo? Vamos aprender, né? Muito bem, Wellington, muito boa pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, já ouvi pessoas perguntando a respeito desse assunto. Queria que o Wesley já procurasse aí no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, um relato do que aconteceu no céu. Mas antes a gente queria dizer que todas as criaturas de Deus foram criadas com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fruto do amor de Deus, né? Pelas suas criaturas. Então, Deus não criou robôs, pessoas, né, que fossem conduzidas por eles, mas que pudessem escolher aquilo que deseja escolher, enfim. Aí o Wesley vai ler como que começou o mal lá no céu, né? Como que se originou o mal. Ele se originou no céu, através de uma criatura que tinha um livre-arbítrio. E aí nós vamos desenrolar, então, essa pergunta e responder dentro do contexto aí do que foi lido. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem, então, Satanás, esse foi o finalzinho da história da rebelião de Lúcifer no céu, mas nós sabemos que o mal começou a nascer em seu coração através da cobiça, do orgulho, né, de querer ser igual a Deus, e dali ele permitiu que o mal trabalhasse no seu coração e ele escolheu se rebelar contra Deus. Essa foi a escolha de Lúcifer. E ele seduziu uma parte dos anjos, né, que creram naquilo que ele falava em relação a Deus, que Deus era tirano, que Deus obrigava as pessoas a adorarem, enfim. E aí ele foi disseminando todo esse mal lá no céu, até que houve essa batalha descrita aqui no capítulo 12, verso 9 de Apocalipse, onde ele e seus anjos foram expulsos, né? Então, a pergunta vem da seguinte dúvida: se no céu, antes do pecado, né, houve, através do livre-arbítrio, a possibilidade de uma pessoa, de um ser criado, escolher o mal, né, escolher um caminho errado, depois que estivermos no céu, depois da volta de Jesus, que estivermos no céu, não seria possível isso acontecer novamente? Né? Algumas pessoas podem pensar dessa forma, e nós trazemos perguntas justamente que possam estar na mente de outras pessoas, para que a gente tire dúvida de quem tem as dúvidas, né? Então a gente pega umas perguntas aleatórias, mas de assuntos assim que são pertinentes às dúvidas que possam existir. Então, nós vamos responder da seguinte forma, né? Deus, ele é onisciente. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Se ele é onisciente, então ele conhece desde o princípio até o fim. Então ele já sabe, quando ele estabeleceu o plano de redenção, ele já sabia se o homem, após a ida para o céu, o retorno para o céu, por ocasião da sua volta, se o homem voltaria a pecar ou não. Né? E aí, eu queria que o Elton lesse agora Apocalipse 21, verso 1 a 4, que esse verso de Apocalipse esclarece essa questão da onisciência de Deus, né? De Deus saber. Quando foi elaborado o plano de salvação, pela sua onisciência, a Trindade já sabia que o homem pecaria, né? Que o homem cairia. Agora, pela a mesma onisciência de Deus, Deus sabe o que vai acontecer pela eternidade? Dá uma lida aí para a gente no verso 1 do capítulo 21, depois você salta para o verso 4, para a gente entender o contexto. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Dá uma paradinha aí, verso 1 primeiro. O que João vê na sua visão? Um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, né? Então, ele está vendo um contexto novo, algo, né,
que já não faz parte mais do passado. Ou seja, a era de pecado já se foi, já ficou para trás nesse contexto do que ele viu aqui. Então, uma terra nova, sem pecado, né, um céu novo, sem pecado. Então, Deus não mostraria uma visão para João, né, demonstrando o que aconteceria, se por acaso houvesse a possibilidade de alguém pecar. Quando Deus dá essa visão a João, dizendo que novo céu, nova terra, e aí o verso 4 vai acabar de confirmar para a gente, ele está mostrando ali que a sua onisciência mostra que realmente o ser humano não vai voltar a pecar. Esse é o raciocínio bíblico. Depois nós vamos apresentar um raciocínio lógico, e aí vocês vão perceber que os dois se complementam e os dois acabam respondendo a pergunta de forma bem coerente. Lê o verso 4 para a gente agora. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem. Então primeiro ele diz que é um novo céu, uma nova terra, que as primeiras coisas passaram. Depois ele diz que não haverá mais morte, que faz parte de quê? Dessa primeira terra. Né? Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, ele vai narrando ali, do que ele vê na visão, coisas que fazem parte desta vida agora, de pecado, e que, no contexto da visão, como ele está vendo uma visão futurista, né, não mais aconteceria. Então, isso faz com que nós entendamos pela Bíblia que a onisciência de Deus permitiu que ele desse essa afirmação aí através do livro. Pode falar, Wesley. Inclusive, Paulo, a pergunta também falando sobre livre-arbítrio, né? Na primeira parte que nós lemos ali, que você comentou, que Satanás no céu ali, né? A pergunta fala essa questão de se ele exerceu o livre-arbítrio dele para poder pecar, né? Isso. Mas lembrando que somente 1/3 dos anjos ele conseguiu convencer. O outro 2 terços permaneceu fiel a Deus ali e não caiu, né? Inicialmente ele conseguiu convencer até 50%, mas aí Deus, na sua misericórdia, né, os próprios anjos não caídos foram aconselhando que eles se retratassem a Deus, e aí foi diminuindo, né, a quantidade até chegar a 1/3, né? Então, muito importante essa colocação. Agora, pensa comigo aqui, se nós passamos, né, uma existência de pecado, de sofrimento, de morte, dor, né? E agora você tem uma oportunidade de um novo céu, uma nova terra, onde essas coisas não mais aconteceriam. Então você iria escolher, sabendo por quê. A questão é o seguinte, quando Adão e Eva caíram, quando Lúcifer escolheu desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, não existe um passado registrado de pecado, de escolhas mal feitas, né? Não existia. Agora, nós temos todo um relato das consequências de quem fez a escolha errada, tanto de Lúcifer quanto de Adão e Eva, e nós sofremos essas consequências até hoje. E lá em Romanos 6:23, não precisa nem o Wesley ler, mas que é um texto bem conhecido, diz lá que o salário do pecado é a morte, né? Mas você pode ver lá no verso 4, que nós já lemos, de Apocalipse 21, então diz que a morte não vai mais haver, não haverá mais morte. Então, se o salário do pecado é a morte, e agora no céu nós não pecaremos mais, por isso não vai haver morte, então não vai haver pecado. Então não vai haver escolha para o mal, né? Mesmo eu tendo livre-arbítrio. Isso não quer dizer que eu não vá ter, mas eu vou olhar para as consequências que eu conheci aqui na Terra, né, de todo o pecado, e vou escolher fazer o bem. Ou seja, todo mundo que tinha o livre-arbítrio, seja ser humano ou os anjos, nesse momento já foram eliminados, já não existiriam mais, né? Só ficarão aqueles que têm o livre-arbítrio e que exercem para poder adorar a Deus, né? Justamente, aqueles que usaram o livre-arbítrio para o bem, eles permanecerão, eles estarão no céu para toda a eternidade, né? E continuando usando o livre-arbítrio para o bem. E aí, como você falou, né, aqueles tantos anjos, né, que Lúcifer convenceu, quanto os seres humanos que usaram o livre-arbítrio para escolher o mal, para andar no caminho do mal, essas pessoas foram eliminadas, essas não estarão no céu, né? Então, tem até uma ilustração que demonstra
bem facilmente essa questão, que é o seguinte, supomos que alguém mora embaixo de uma ponte, né? E aí você pega aquela pessoa e dá uma casa boa para ela morar, né? E ela muda a situação dela drasticamente, né? Totalmente. Então sai debaixo de uma ponte, sem conforto nenhum, sofrendo ali frio, calor e tudo, no local ali que, né, ela não escolheu para estar ali pelas condições suas que ela está morando embaixo da ponte. Isso dá uma casa confortável para ela. Ela acostumou com a casa confortável. Ela vai querer voltar a morar na ponte? Simplesmente porque, não, enjoei da casa, é muito conforto, é conforto demais, eu prefiro a ponte, o frio, o mosquito, eu quero os perigos, enfim. Né? Então, ao passarmos por essa vida aqui de sofrimento, de tanta coisa ruim causada pelo pecado, ao ir morar no céu, mesmo tendo livre-arbítrio, jamais nenhum ser humano que estará no céu vai querer fazer essa escolha novamente de voltar a errar. E se a pessoa que foi salva usou o livre-arbítrio dela nesse mundo de pecado para adorar a Deus com esse mundo de pecado, que dirá no céu com a inexistência do pecado? Aí mais ainda, que realmente que não teria a mínima chance dela usar o livre-arbítrio para o mal depois, né? Justamente, não tem influência do pecado, né? Então, o pecado, ele traz efeitos que nós conhecemos, né? Efeitos mortais, efeitos danosos, e nós não queremos esses efeitos na nossa vida novamente, sabendo que foi, como nós conhecemos a história, que o pecado foi fruto de uma escolha mal feita, né? Primeiramente por Eva, depois por Adão, e aí entrou o pecado no mundo, e como fala em Romanos, o salário do pecado é a morte, e nós pagamos o preço hoje. Agora, nós hoje cremos num Salvador, cremos no amor dele pelo ser humano, pela raça humana, cremos que tudo que ele estabeleceu foi para a nossa salvação, para o nosso retorno ao Éden, a essa vida que foi, né, proposta a Adão e Eva quando eles foram criados, sem sofrimento nenhum, sem ação do pecado. Então, depois de sermos resgatados, né, dessa situação, ninguém vai querer voltar, mesmo tendo essa prerrogativa do livre-arbítrio, ninguém vai querer voltar ao sofrimento que já conheceu anteriormente. Eu acho que deu para responder a pergunta, né? Muito bom, muito bem respondida a pergunta. E se você está nos acompanhando dos programas anteriores nesse mês,